Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um episódio do Jesus na Cidade. E como sempre, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, vou pedir para que você me ajude aqui na divulgação. Se você tem sido abençoado, se você tem sido edificado, se você tem sido fortalecido com essa mensagem, com esse conteúdo, eu peço que você me ajude a espalhar, a dar escala, a dar mais abrangência aqui e que mais vidas sejam alcançadas por esse conteúdo, porque a ideia é que todo mundo que conhece a esse Jesus possa ser a expressão do seu amor, possa ser a expressão do seu reino em suas cidades. E, portanto, eu estou falando a partir do seu primeiro núcleo, na sua família, na sua rua, no seu bairro, e que dessa forma a gente possa criar aí uma onda de amor e de transformação pessoal e de transformação social. Esse é o objetivo desse canal. Por falar em transformação, por falar em cultura do reino, hoje nós vamos ter uma abordagem aqui um pouco, não é nem diferente, mas que não é uma abordagem muito costumeira no nosso meio, que é a arte como ferramenta para expressão do reino de Deus. E para trazer essa abordagem, eu estou com uma pessoa muito querida, muito amiga, muito conhecida, posso dizer desde sempre, né, Pri? Que é a Priscila Louruço Lima, uma querida filha dos pastores Francisco e Esther, que eu conheço desde a minha infância, e portanto também conheço a Priscila desde muito pequeno, mas hoje ela é uma artista, pesquisadora, mestre apenas pela Universidade de São Paulo, que é a USP, e tem se engajado, tem se empenhado para fazer com que a arte que ela produz seja a expressão do reino e alcance as pessoas, e essa vai ser a nossa pauta. Priscila, eu quero começar agradecendo a sua generosidade de vir aqui bater esse papo e compartilhar essa caminhada com quem está nos assistindo, e peço que você dê a sua primeira saudação e continue a sua apresentação também. Você é casada com o Roger, um querido, outro artista também, então que você possa apresentar também a sua família, o seu núcleo agora, né? Certo, Dani, muito obrigada pelo convite, me sinto bastante honrada por estar aqui com essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre a arte como ferramenta para ecoar a mensagem do reino. Fico muito agradecida. Hoje tenho uma família abençoada, graças a Deus. Deus me deu 2 filhos muito queridinhos, o Danielzinho de 4 anos, a Maitê 1 ano e 8 meses, saíram com o papai para a mamãe poder fazer a live. Obras de arte, essas crianças. Essas são as obras-primas. Exato. E sou uma serva do Senhor, em primeiro lugar, né? Estou aqui para realmente encontrando o meu caminho, agora posso dizer, mergulhando naquilo que é o meu destino profético. Muitas vezes a gente fica, vai para lá, vai para cá, e aí tem uma hora que a gente fala, não é isso, é aqui. Deus me colocou esses dons, me colocou essa vocação, então agora está na hora de tirar a candeeira debaixo da cama e colocar no teto, para que Exatamente. essa luz venha a se propagar, né? Eu venho de uma trajetória aí no meio da arte. Quem é da arte sabe o quanto é difícil. Não é um meio muito aberto para os cristãos. A gente se sente acuado, a gente se sente até, fica com medo de abrir a boca, fica com medo de contestar, porque assim, nós somos, não sei se somos poucos ou se estamos calados. Ou se Também a tem, candeeira está debaixo da cama, conforme você bem colocou. é isso mesmo. A gente às vezes fica com medo de se colocar, pensando que só a gente pensa daquela forma,
e aquela voz que está ali, propagando outras coisas, ganha volume e ganha força, São, né. são. É um meio difícil realmente, né. Principalmente, assim, os curadores, quem organiza a arte, quem escolhe o que vai ser exposto, né, os galeristas. Então, está havendo um movimento agora. Começou um movimento forte no Brasil, de arte cristã, e graças a Deus eu acordei, me despertei e estou nesse movimento. Muito bom. Eu vou te interromper aqui rapidamente, que a gente vamos nos aprofundar um pouquinho nisso, Hum. mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar nesse momento. Você nasceu, assim como eu, tive o privilégio, num contexto já de um lar cristão, de pais que te ensinaram a Bíblia, te ensinaram nesse caminho, cumprindo lá a recomendação de Salomão em Provérbios, Uhum. ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? E quando for adulta, ela não se desviará dele. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo aqui, como foi a sua trajetória, o seu, até que você chegasse nesse momento aqui e entendesse a, que esse é o seu papel, né? Que levar Uhum. o evangelho através da arte é aquilo para o qual Deus te preparou e estabeleceu como propósito na sua vida. Aliás, você leva através da arte de uma forma múltipla. Você canta, você toca, você, enfim, faz inúmeras. Por muito tempo, todos esses talentos ficaram enterrados. Minha trajetória é o seguinte, nasci num lar cristão, né, meus pais me ensinaram tudo que eles podiam me ensinar de princípios. Desde criança tive experiências com o Espírito Santo fortes, porque na época as crianças ali estavam num movimento de avivamento muito grande na igreja. Eu frequentava uma igreja lá em Osasco, Jardim de Abril, e as crianças eram batizadas com o Espírito Santo, era uma coisa, assim, sobrenatural de sair carregada da igreja chorando, daquela vibração, isso foi na Uau, infância. Com a adolescência, o que que aconteceu, né, essa necessidade de pertencimento ao grupo, essa necessidade de aprovação pelo grupo, a igreja ficava distante da minha casa, eu não tinha convivência com aqueles amigos, eu convivia muito mais com pessoas que não estavam naquele universo, que não entendiam aquela prática, e comecei a fazer coisas que não eram tão legais, que chocavam com os meus princípios, porém, eu precisava fazer, na minha cabeça eu precisava ser como eles, eu precisava pertencer àquele grupo. Então, eu comecei a ir nas festinhas e tal, e isso vai, claro, começa como uma brincadeira e depois até que entrou as drogas, né. Até que eu comecei a experimentar drogas, até que eu fui realmente a fundo nessa vida, e era só também uma brincadeira. Eh, e aí eu fiquei durando, ó, pra você ter ideia, foram 8 anos o uau. período que eu fiquei nessa vida. Uma vida, assim, de, rejeitar tudo aquilo que eu tinha aprendido. Como se eu quisesse criar meu próprio caminho e falar: "Não, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que eu quero, então eu vou experimentar". E aí veio a faculdade, eu fiz faculdade de arte, né, e aí, usava droga pra soltar a criatividade sabe? Então um engano atrás do outro, um sofisma atrás do outro sendo construído na minha mente, e eu fui entrando nesse caminho, mas chegou um ponto que, aquilo já perdeu a graça, porque é sempre assim, começa muito legal, mas perdeu a graça, ficou insustentável, eu não tinha mais alegria, eu, estava usando ali a droga, mas não tinha mais a curtição da droga, e começou a virar uma coisa meio que estava me afundando, e eu estava percebendo que eu não era mais aquela pessoa alegre que eu sempre fui. Então eu comecei a lembrar. Primeiro, antes de lembrar, eu comecei a buscar, caminhos místicos. Eu falei: "Não, eu preciso de uma religião,
Deus já estava aqui, ó, o Espírito Santo, né, aquela saudade do Espírito Santo, mas, assim, eu não queria dar o braço a torcer. Então eu comecei a buscar coisas místicas, né, coisas, indígenas, cheguei a frequentar o Santo Daime, que é uma seita, né, que bebe uma o ayahuasca, né, Eu que é acho. uma bebida alucinógena. Falei: "Nossa, encontrei minha religião", li o livro, sabe, fui a fundo, eu queria realmente, não era só uma brincadeira, eu queria realmente encontrar uma religião, estava precisando, né, estava Jesus já estava ali e eu estava resistindo. Meus pais estavam orando, eles já tinham primeiro no início eles ficavam querendo me controlar, querendo forçar a barra, colocar pessoas para falar de Jesus para mim de uma forma, assim, não natural, sabe, "Ó, vai lá", e aí eu sempre recusava. Eles faziam cultos em casa e aí eu sempre falava: "Vai ter culto hoje, me avisa que eu nem venho, que eu nem vou para casa". Nem voto. Eu fiquei bem, né, bastante, assim, arredia mesmo. E eles largaram mão, teve uma hora que eles falaram assim, não é que eles largaram mão, eles colocaram na mão de Deus, né, eles falaram assim: "Eu não consigo fazer nada, eu desisto, eu vou colocar para Deus fazer". E aí foi a hora que o Espírito Santo começou a falar comigo, porque eu comecei a sentir angústia, eu comecei a sentir tristeza, e vi que esse caminho dessas coisas que eu estava buscando não rolou, não rolou. Lá eu no Santo Daime lá, eu lembro uma das experiências que eu tive foi horrível, eu queria ir embora. Eu estava o mundo espiritual, assim, como a gente já tinha uma experiência, eu percebi que eu estava sendo oprimida por demônios ali. Eu Uhum. não estava conseguindo, e vomitava, e eles falavam: "Não, é limpeza", eu falei: "Então vamos limpar", mas sabe, teve uma hora que eu falei assim: "Deus me livre, eu não quero mais voltar aqui". E os meus pais começaram a fazer um culto em casa, e um dia eu fui para o meu quarto, como de costume, mas aí Deus usou a vida de um pastor, e ele começou a falar sobre os sonhos de José, e aquele assunto me interessou. Ele era um assembleiano, aí ele falava alto, né. E eu comecei a me interessar, eu falei: "Vou descer", do nada. Desci para o culto e parecia que a palavra era para mim. E ali eu comecei a ser tocada, fui visitada pelo Espírito Santo. Na terceira reunião eu fui totalmente tomada pelo Espírito Santo. Uau. Foram 4 horas de êxtase espiritual, falando em línguas, Sem, e eu sem tomar tive uma ayahuasca. sem no ayahuasca. Espírito Santo é muito mais potente e não dá nenhuma reação E não é adversa. invasivo, não tem efeito colateral, não tem nenhum prejuízo ao templo Foi do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Ai, como olha, Deus é Dani, lindo. foi algo, assim, muito intenso, porque foi uma noite onde eu fui lavada, onde eu fui restaurada, onde eu ajoelhei aos pés dos meus pais para pedir perdão, Que lindo, foi muito forte. que lindo. E eu simplesmente peguei tudo que eu tinha relacionado a misticismo, ocultismo, queimei, falei: "Eu não quero mais isso". Isso não me faz bem, isso aqui não tá me atrasando, eu não quero. Eu me joguei mesmo, eu falei: "Senhor, isso aqui nada que eu busquei até hoje, nesses 8 anos, isso aqui só me atrasou, eu não quero mais viver isso". Mostrei pra minha mãe onde eu guardava maconha em casa: "Mãe, vem cá, vou te mostrar". Abri os interruptores de luz, falei: "Ó, tá tudo aqui, vamos jogar fora". Uau. Jogamos tudo fora, falei: "Acabou, rasgou essa velha natureza". E daí eu tinha concluído a faculdade, fiz algumas pós, demorei para me encontrar, porque, assim, eu não queria mais viver aquele mundo. Então eu sentia hostilidade ao cristão, aos princípios cristãos dentro do meio de arte mesmo. Então eu fui Uhum. fazer psicanálise na educação, eu fui mais para a área da educação, fiquei focada na educação. Fiz pós nesse sentido, gestão escolar, fui para a direção de escola, fiquei 10 anos como gestora e fazendo arte em paralelo, mas, assim, não me joguei, né, fiquei fazendo só assim, não deixei morrer, então eu fiz uma pós na Unesp, sobre cultura, e assim, fazia trabalhos, mas os meus trabalhos tinham que ser totalmente subliminares.
Eu não podia falar do evangelho rasgado, senão eu ia ser, martirizada ali, ia ser, Utilizada né, naquele meio. É. hostilizada. Então eu tinha que ter muita sabedoria. Eu sempre pedi ao Espírito Santo: "Me dá sabedoria para eu falar de Jesus de uma forma que eles nem percebam, Uhum. que eles vão entrando nessa cultura do reino, um evangelismo estratégico". Entendeu? Então eu fiz alguns objetos, na época eu fiz peguei uma bíblia, coloquei parafina em cima, coloquei dentro de uma caixa, coloquei 3 lâmpadas, fiz um objeto. Aí a galera falou: "Nossa, ela pegou a bíblia, ela tá", pensaram que eu estava fazendo um negócio contra a bíblia, sabe. Aí eu Aham, coloquei aham. lá o título, Romanos 8, e aí eu comecei a explicar a obra e a galera ficou meio em choque, mas assim, já estava ali, entendeu, já tinham sido aceitos, já. Eu lembro que nesse dia que eu expus na Unesp, que é um lugar, meu, quem frequentou a Unesp de São Paulo, é um lugar que, para você ter ideia, sempre tem suicídio, sempre tem. Uhum. Vira e mexe tem alguém que se mata lá dentro, de tanta opressão que tem lá. Uau! Mas assim, aonde entrou a luz, as trevas não podem prevalecer. Então assim, eu coloquei lá e quando eu fiz a exposição, essa foi a minha primeira experiência. Eu fiz a exposição, coloquei o objeto lá. Uma pessoa veio me falar no Face: "Poxa, que lindo esse objeto, nossa, o que significa e tal". Aí eu comecei a falar: "Olha, é isso, é isso, é isso". Resumindo, uma diaconisa desviada, Uau! Uau! diaconisa desviada. E ela E era do aí meio acadêmico ou foi alguém que teve contato porque foi ver a não, exposição? ela era minha colega de turma, Tá. minha colega de turma. E assim, com um discurso totalmente hostil ao cristianismo, sempre com uma pauta bem, sabe, agressiva. E ela foi tocada por uma imagem que nem era tão óbvia, era uma Uhum. coisa mais subliminar. Então eu falei: "Tá aí, um caminho bacana, isso funciona, e Deus vai me usar nesse meio bem difícil". E aí, o próximo trabalho que eu fiz lá, já depois do mestrado, que daí eu fiz o mestrado, né, fui pra USP, fiz um mestrado mais teórico. E depois eu fiz queria fazer doutorado na Unesp, então eu fui como aluna especial do doutorado, Tá. já num doutorado mais prático. Uhum. E fomos fazer o primeiro trabalho. Aí o meu primeiro trabalho foi eu falando na roda e a galera só com ideias bem assim, ou de ocultismo, ou de política bem esquerdista, ou, sabe, contra os valores da família. Sempre assim, trabalhos com essa característica, ideológica, né. E Uhum. aí eu falei: "Ah, eu quero fazer um trabalho que eu quero falar sobre Deus em nós, sobre o divino no ser humano". E eu falei assim: "Eu vou fazer tal trabalho", e era uma coisa, assim, bem até grandiosa, era uma escultura de cerâmica com 1 metro de diâmetro. Então era uma escultura que era um pouco difícil de conseguir até executar. Ninguém acreditou que ia dar certo, mas enfim, eu falei, eu fiz uma escultura de argila, então barro, né, que representa o homem, e por dentro eu revesti ela toda em dourado, e o nome era Este Tesouro em Vasos de Barro. E aí foi no processo de execução da obra, foi para o forno, quebrou inteira, aí eu restaurei ela inteira com Durepox. Ficou um trabalho, assim, muito bom, muito bonito, a execução, assim, todo mundo que olhou falou: "Meu, você fez exatamente o que você falou que você ia fazer, deu certo". Então a execução técnica deu muito certo. E a mensagem foi passada, né, "Este tesouro num vaso de barro", então falando de Deus. Então foi esse por onde eu comecei. E Que aí bem. eu, não sei, Dani, se eu posso ir continuando ou se você quer me Pode continuar. interromper. Eu queria só fazer encaixar uma pergunta aqui e para te para entender um pouquinho do contexto e saber a sua opinião. A arte, e aí não muito tempo atrás, sobretudo, e aí o que eu tenho mais referências é, por exemplo, através da música, quando você pega Aham, arte de Bach, arte de Handel, e também nessa época
as artes uhum, plásticas, elas sempre faziam alusão, elas sempre ao divino, e aí não a um divino abstrato, a Deus, né? sim, Jesus, alegria dos homens, alegria, aleluia aham, de Handel, as pinturas, aham, as esculturas também. E o tempo vai passando e a gente vê realmente a arte não mais sendo a expressão, é, uma expressão que aponta para Deus. O que, na sua opinião, fez com que isso não mais acontecesse? Aqui eu estou passando uma visão muito limitada de alguém que é leigo. Pode ser que exista algum movimento, como é o que você está vivendo agora, que esteja na contramão disso que eu estou falando, mas é muito claro para mim que houve uma ruptura e que se deixou, né? A arte que aponta para Deus, que aponta para o cristianismo, além de não mais acontecer, existe uma resistência, e conforme você já bem colocou, uma hostilidade a ela. Você concorda com essa afirmação que eu estou fazendo? E se sim, por que isso aconteceu? Por que se perdeu isso ao longo do tempo? eu concordo. No início, a história da arte, se você for pegar lá no comecinho, o classicismo, né, a arte ela estava, na verdade, refém da Igreja Católica. Então, o artista, para ele aparecer, ele teria que fazer uma pintura, bíblica no sentido assim, imagens de santos, Uhum. imagens muitas vezes do imperador, que era colocado dentro da igreja, numa associação de Deus ao E havia uma imperador. mistura, sim. Uhum. É, mas até mesmo, Leonardo, que serviu aí a 9 papas, né, ele estava ali sempre fazendo trabalhos dentro da igreja, então ele tinha que seguir uma linha, ele tinha que seguir até padrões, ali não podia fugir disso. Mas Existia um é mais direcionamento, um briefing, uma encomenda, exatamente. não era uma criação Isso, não era genuína. algo tão livre, né, Uhum, tinha você para falar de Deus, você tinha que falar meio engessado, dentro daquilo que eles colocavam, né. uhum. Depois teve, vários movimentos no modernismo, né, nossa, se a gente for falar disso, tem que ficar vários dias falando. Mas, assim, resumindo, a arte foi experimentando depois que eu vi, mas, assim, o que que é mais interessante a gente falar aqui? A partir dos anos 60, teve uma influência muito forte de Marcuse e do, marxismo cultural. Então a arte, ela começou a servir a esses propósitos. Então, houve uma ruptura muito forte ali, no dadaísmo, então não era mais para fazer nada que era belo, então uma recusa ao preciosismo, ao belo. Começou uma ruptura mesmo geral. E aí, no decorrer do tempo, você chegou ao ponto, né, da gente ter, literalmente cocô de artista enlatado, e isso ser uma obra de arte, né. Mas claro, era Uhum, uma uhum. crítica ao sistema. Então, a crítica chegou ao ponto que, vamos dizer assim, quebrou, então não o belo ficou meio que proibido, fazer uma coisa bela, fazer uma coisa, né. E por isso que você vê, né, e aí a arte começou a servir justamente a essa agenda marxista. Então vamos romper com os valores da família. Então vamos fazer apologia a tudo que é contra a família. Contra Em os princípios bíblicos e, portanto, os contra o princípios cristianismo. bíblicos, judaicos, cristãos. Uma vez eu fiz um curso na Tomiotaki, lá no Instituto Tomiotaki, e o palestrante falou: "A gente precisa acabar com os princípios judaicos cristãos. A gente precisa romper com isso", entendeu? Então isso está na agenda da arte Uhum, contemporânea. Por isso que quando você vai, muita ingenuidade minha mandar para editais de grandes, exposições, uma arte onde eu explicava ali, literalmente, que ela estava servindo ao reino, né. Eu teria que ter feito uma coisa muito mais, subliminar, uhum, né. uhum.
E é isso, então, por isso que hoje a gente vê tantas coisas, vem desse movimento desde os anos 60. Não começou do nada, né? Foi um período histórico. A gente pode até, uma outra oportunidade, abordar só isso, porque é muita coisa para ser Sim, falada, né? Mas é um processo, chegou para chegar onde chegou, né? Então, por isso que hoje a gente tem esse movimento da arte cristã, de resgate ao belo. Então, o Vitor Hugo, né, até é bem interessante, eu quero deixar o nome dele porque ele tem sido usado, sim, por Deus, ele é um galerista. uhum. Então, como galerista, ele tem condições de fazer isso acontecer. Ele Vitor tem Hugo, agregado. só dê um pouquinho mais de referência dele, né? Ele é É, da sua ele igreja, é, fala um pouquinho, ele é um diácono da minha igreja que é e a ele é Bola um de Neve, galerista que está há 20 anos no mercado já. Tem uma galeria num bairro nobre de São Paulo, então, assim, ele batalhou. E ele começou um movimento que ele está agregando artistas cristãos para fazer a divulgação de uma arte cristã, porque como que você vai conseguir expor trabalhos de contracultura? Hoje nós somos a contracultura, se você for pensar, porque o que está posto na cultura fere totalmente os nossos princípios, entendeu? Então, hoje nós podemos dizer que somos um movimento de contracultura. que engraçado. Agora, é interessante esse posicionamento, e é verdade, mas existe um dado de realidade aí que aponta para o fato de que assim, nós somos, né, enquanto cristãos, católicos, protestantes, enfim, independente da vertente, no contexto brasileiro, muito mais de 50% do país. E Uhum. por que essa resistência toda? Afinal de contas, se é muito mais de 50% do país, existe um mercado potencial ou um mercado já consolidado, seja para qualquer que for a vertente ou produto. E por que né, especificamente na pauta que nós estamos tratando, não se tem essa visão de alcançar a esse público? Você já, na explanação anterior, já deu pista para isso. Existe uma agenda política, existe uma agenda que é um pouco maior do que simplesmente a exposição da arte por trás disso, mas porque também não há um esforço, ou porque esse público não está consumindo arte de qualquer natureza? Que você acha que tem como virar essa chave? Eu acho que, enfim, está faltando também um pouco mais de iniciativas da nossa parte de como aqueles que estão nessa contracultura estabelecer não só a resistência, mas ser proativo e gerar um movimento aí de exposição mesmo, e, portanto, como consequência de consumo dessa arte que expõe o belo, que expõe princípios e valores do reino, né? Eu lembrei aqui de uma frase do Martin Luther King, né? Ele fala que o que me atemoriza não é O o, silêncio, não é o grito do o grito injusto, do isso, é mas o uma coisa silêncio, assim, não é o grito do injusto, mas sim o silêncio daquele que é justo, daquele que é bom. Então, eu acho que é isso, a igreja ela ficou meio silenciada, sabe? A igreja que eu digo assim, nós enquanto igreja, nos lugares sim, que a gente frequenta, muitas vezes a gente tem medo mesmo, a gente fica acuado porque você fala assim, meu, se eu falar isso, você trepidada aqui, vão acabar comigo, você super hostilizada, não vão me aceitar. É aquela coisa da aceitação que a gente tem que romper, porque assim, não vão aceitar mesmo. Mas a gente tem caminhos, e é o que você falou, existe público para isso. Existe pois é, público. Mas se ninguém falar, né, como ouvirão se não há quem pregue? Não é isso que Jesus fala? Então a gente precisa falar, a gente precisa abrir a boca, a gente precisa deixar Deus nos usar, a gente tem que ter ousadia para declarar assim, não, porque assim, eu sempre ficava com isso, eu não vou declarar que eu sou cristã no meu Instagram, vamos dizer, porque se eu fizer isso, o público não vai comprar minha arte. Olha, que cilada, isso é uma grande cilada.
Porque você tem que se posicionar. Se Sim. você não se posiciona, você é posicionado, né, o Rafael Bittencourt fala direto isso, eu gosto muito dessa frase dele. Você é posicionado. Então, assim, eu decidi, eu falei: "Não, eu vou fazer arte cristã e vai ter um nicho de pessoas que vai se interessar", porque elas existem, elas estão aí, só que elas não estão, de repente, encontrando. Eu mesmo falava: "Cadê os artistas cristãos? Eles devem existir, mas eu não estou encontrando". Então eu colocava na busca do Instagram arte cristã, não tinha acesso a nada. Quando eu entrei, por isso que eu falo, o Vitor Hugo ele merece a nossa menção aqui, porque ele está criando esse movimento. Quando eu entrei para esse grupo, que eu fui para o grupo do WhatsApp dele, são 100 artistas que estão ali, quer dizer Uau. que ele começou a captar pessoas que estão ali no seu ateliê, fechadas muitas vezes, precisando de alguém para falar assim: "Não, olha, pode fazer, vai, fala". Nada vai te faltar, e realmente existe esse interesse, as pessoas elas querem o que é bom, o que é belo. O que que você quer colocar na sua casa? Você quer colocar na sua casa algo que vai te edificar, ou algo que vai trazer uma mensagem subliminar ali até super negativa, né, que não Deixa eu edifica? usar um exemplo extremo que você já trouxe aqui, uma latinha de cocô ou uma pintura, ou um painel bonito como esse que está nas suas costas, né. É. Então, assim, eu acho que a igreja, ela está despertando, né, é um processo, claro. A igreja valorizou sempre muito mais a música, e a música é algo que faz parte até da liturgia ali do culto, né, então tem a parte do louvor, então tá, vamos valorizar a música. Mas, as artes visuais ficaram no segundo plano. Mas é uma questão de educação também. Nós estamos ali, cada um de nós, no seu canalzinho, no seu, né, Instagram, estamos ensinando: "Olha, gente, é muito importante aquilo que você está olhando. Tudo Uhum, começa aqui, na imagem, na imaginação". uhum, Eu uhum. gosto muito de um livro do Paul Yang-Shu, que agora é David Yang-Shu, Quarta Dimensão, não sei se você conhece. Conheço, mas Ele não li o livro inteiro, só tenho recortes dele. sensacional, esse livro mudou a minha maneira de orar. Ele é Hum, muito, muito, muito importante para quem faz imagem. Porque ele fala o seguinte: como é que Eva pecou? Eva pecou a hora que a serpente chegou para ela e falou assim: "Dá uma olhada nessa maçã", na maçã não, no fruto, né, a gente não sabe que fruto que era. "Dá uma olhada aqui no fruto". Quando ela olhou para o fruto, já era. Ela já se imaginou mordendo o fruto. Então, tudo começa com a imagem. Que você olha. Então o que você falou, nós somos em maior parte do Brasil, por que que não está chegando? Porque a programação neurolinguística que foi feita com a gente, moldou o nosso pensamento. Como é que foi feita essa programação neurolinguística? Através dos filmes, através das novelas, através das exposições de arte, do que a mídia aprova como uma boa arte, sim. entendeu? Então isso é ensinado. Isso é ensinado de forma direta ou subliminar. No início é tudo muito, chocante, depois aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando, de repente você já acha que é normal. Então Uhum. é um processo. Por isso que falam dos montes, né, que a gente tem que ocupar como igreja. Um dos montes é a cultura. A gente está vendo aí o The Chosen, né, ganhar um volume, poxa, que bacana. Isso Sim, ali partiu do quê? De uma iniciativa de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Não dá para a gente esperar as oportunidades virem para nós. Nós temos que gerar essas oportunidades. Nós temos que começar. Nós temos que começar um movimento. E é isso que a gente está fazendo. A gente está começando um movimento de transformação cultural. Vamos falar sobre os valores cristãos. Vamos estampar aquilo que é bom. Vamos fazer obras de arte falando dos princípios cristãos, daquilo que a gente acredita, daquilo que realmente a gente sabe que transforma. Poxa, eu sou um exemplo de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, por Jesus. Então, eu não sim, posso morrer com isso. Eu sim. não posso guardar isso para mim. Eu não posso falar assim: "Ai, tá tudo bem comigo, tô salva, tô transformada, hoje eu tenho uma família".
hoje eu tenho alegria de viver, hoje eu tenho satisfação, eu acordo feliz, eu acordo produtiva, eu acordo, né, querendo fazer as coisas, querendo poxa, isso aí não é pouca coisa. Quantas pessoas estão sofrendo ali depressões, ansiedade, e a arte ela tem esse poder de trazer essa transformação, né, então o recurso está nas nossas mãos, acho que essa é a chave. E onde é o quórum, onde é o fórum, ou quais são de verdade, eu penso que isso não é um lugar específico, para trazer essa educação e, portanto, essa reprogramação neurolinguística. É na família, na igreja, na educação formal? Qual é o espaço para que se crie essa cultura do consumo da cultura sobre o qual nós estamos falando aqui? Eu acho que cada um de nós tem micropoderes, vai, vamos dizer, de influência no nosso meio. Se você for uma pessoa muito tímida, muito acuada, mesmo assim, você conversa com alguém, certo? Você conversa com um familiar, você conversa com um colega de trabalho. Se simplesmente você souber se posicionar, falar: "Não, eu não acho isso legal. Isso não é legal. Ó, isso aqui é melhor. Não, não tá bacana isso. Eu sou contra isso". A gente, às vezes, falha, porque a gente não sabe defender a nossa fé. E a Bíblia diz que a gente tem que estar pronto para defender a nossa fé. Então isso é uma coisa que a gente tem que buscar, é o mínimo, é o mínimo. Você se posicionar ali. "Ah, mas eu não quero criar conflitos, eu não quero me indispor". Então, gente, então vamos olhar para Cristo, porque olha o que ele fez. Ele chegou ao ponto de chegar num lugar e derrubar todas as barracas que estavam fazendo comércio dentro da igreja. Ele estava com medo de se indispor com o pessoal da igreja, ele estava nem aí. Ele queria Principalmente mais com é esse, que ele sempre foi absolutamente combativo ali, né? Em com todas as certeza. ocasiões em que, se contrapôs o que era a proposta do Messias, né, e a proposta religiosa que estava em prática na época, né. Mas foi só na época, hoje em dia isso já passou. Na verdade, a gente está muito preocupado com a nossa imagem, eu acho, sabe. O Sim, que que os outros vão pensar, isso ainda é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias, todos os dias. Não importa o que os outros vão pensar, o que Deus vai pensar, o que Jesus vai pensar, se eu não falar, se eu não abrir minha boca a hora que eu tenho que abrir, ou se eu fechar minha boca a hora que eu tenho que fechar, né. É isso, o que te guia, o que te move, quem que domina na sua mente, o que que é sim. mais importante para você. Então, sabe, essa chave virou na minha cabeça. "Meu, o que que eu estou fazendo? Estou preocupada com a carreira? Não, se Deus quiser, ele faz assim, e o meu trabalho é visto, né, ele é poderoso". A Sim. gente fica temendo mais os homens, as co não, espera aí, qual que é o seu propósito? Qual que é o que que você nasceu para quê, né? Qual que é o seu destino profético? E eu descobri assim, o meu destino profético é ser artista do reino, não só artista. Para ser só artista, eu vou ser só mais uma artista? Para ter mais um quadro dentro de uma exposição, para quê? O que eu quero é que as pessoas olhem para aquela imagem que eu fui direcionada pelo Espírito Santo para fazer, e elas recebam algum toque do Senhor, um despertar, uma mudança. Nossa, se alguém olhar e falar assim: "Meu, essa menina está fazendo isso, ela é corajosa, porque ela não está nem aí, porque ela está falando de Jesus, nesse meio totalmente hostil", entendeu? Muito É bom. isso. Eu queria Porque um dia eu aproveitar olhei para alguém e eu falei assim: "Nossa, que legal, vou fazer também". Então, se a gente puder influenciar, eu acho que é isso o segredo. Você influencia no seu trabalho, com uma palavra, a outra pessoa, a dona de casa vai lá, influencia também. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, foi tão interessante, ela falou assim: "Sabe, às vezes você faz um bolo dentro da sua casa, mas você fez aquele bolo
com todo o seu amor e falou: "Deus, que a pessoa que for comer esse bolo, ela sinta um acolhimento, um toque seu". E aí você chama a sua vizinha, e aí você come esse bolo com ela. E aquele momento onde você está comendo aquele bolo, é um momento transformador para aquela pessoa. Isso é reino de Deus, É verdade. sabe? Isso é reino de Deus. Às vezes a gente: "Ai, mas eu não estou preparada, porque eu não conheço tanto a Bíblia, eu não tenho tanta, né, bagagem assim, como é que eu vou fazer?". Tenha disposição, esteja disponível para falar do amor, né, porque o mundo carece disso. O mundo Exatamente. carece de gentileza. A gente sai no trânsito ali e fica só falando: "Meu, não acredito, a pessoa não vai me dar passagem, porque ela quer ser o primeiro da fila", né. Aliás, O o mundo trânsito é carece um bom exercício para colocar em prática, se nós somos ou não cristãos de verdade, né. nossa, Ali é prova. com certeza, o trânsito acho que é o lugar onde mais a gente é provado, né, porque, É. assim, você fala: "Gente, por que isso? A pessoa tá me Uma vez, só fechando". contando uma historinha paralela aqui, eu estava no carro com um amigo, não cristão, companheiro de trabalho, e no carro dele de verdade, e aí pegamos a 23 de maio e ele tomou uma fechada no carro, aí tinha um adesivo lá atrás, fé. Ele olhou para mim. Hum. Seguimos, eu sei que foram 3 fechadas e os 3 carros estavam com adesivos que Olha, faziam, que davam pista de que a pessoa era cristã. Na ó o mau terceira fechada ele testemunho. olhou para mim e falou: "Pô, seus irmãos tiraram o dia para me fechar hoje". E é Isso me fez isso, refletir muito, sabe. existe um adesivo aqui, ó, cristã. As pessoas estão olhando. Não, assim, esse exemplo é engraçado e parece ser bobo, mas me fez refletir muito sobre realmente se a gente tem sinalizado o reino na nossa caminhada, porque você colocou aqui pessoas que muitas vezes não estão comprometidas com a grande comissão de ir e pregar o evangelho porque se acham incapazes, porque acham que não têm uma bagagem teológica, porque acham que não são espirituais o suficiente e que acabam se limitando. Mas também, por outro lado, tem muita gente que tem a Bíblia decorada, já leu 1 milhão de vezes e que está fechando no trânsito, que está se Uhum. omitindo diante de situações de É, desonestidade no seu trabalho, que está vendo um monte de coisa errada sendo feita ao seu lado e não denuncia. Então, assim, as nossas atitudes comunicam, né, muito mais do que a nossa fala. E as pessoas, conforme você bem colocou, estão vendo o nosso comportamento e, enquanto cristãos, nós temos que dar bom testemunho. Eu gostei muito da sua fala e aonde eu tenho tido a oportunidade de falar sobre missões, eu tenho dito porque a gente muitas vezes tem uma visão sobre o ser missionário como sendo só aquela pessoa que acabou abrindo mão da sua rotina e que foi fazer uma missão transcultural em outra cidade, em outro estado, em outro país, ou que está 100% dedicado, integralmente dedicado a essa missão, a essa função na sua igreja local. Mas o que a Bíblia nos insta é, a partir do momento que você se chama pelo nome de Jesus, ir e pregar o evangelho não é uma opção. Estar engajado na grande uhum, comissão não é uma opção, é um uhum. dever de todo cristão. Então, gostei muito da sua afirmação de que eu sou uma artista do reino e eu sempre digo para as pessoas assim, nós somos missionários em tempo integral, então você tem que ser um artista do reino, um faxineiro do reino, um lavador de carro do reino, um empresário do reino, seja lá aonde o Senhor te colocar, um vizinho do reino, né, que está comunicando a verdade do Evangelho e a pessoa de Cristo a tantos quantos nós tivermos a oportunidade de interagir. E no seu caso, isso ganha uma expressão um pouco maior, porque a arte ela tem a possibilidade, mesmo que seja a posse de uma só pessoa, mas de ser vista por centenas ou por milhares de pessoas. E, portanto, isso ganha uma escala e uma expressão incrível, né? Então, que bom que você e outros artistas
estão intencionalmente produzindo arte para que o evangelho seja comunicado através dessa arte. E eu vou fazer uma pergunta aqui que é sempre, a gente já sabe, é uma pergunta retórica, mas eu quero te provocar aqui também. Como é que é viver da arte e ainda com esse recorte da arte cristã, que tem toda essa resistência que você acabou de colocar, em Então, terras brasílias, porque é impressionante, e eu vivi um pouco nesse meio, e aí fazendo produção, não exatamente produzindo arte diretamente, mas dando suporte a ela, como a função do artista não é visto como uma profissão, como um modo de ganhar a vida no nosso meio. Como é que é isso? Isso tem mudado? E qual é como tem sido esse desafio na sua vida? então, vou falar da minha trajetória. Quando eu estava ali no meio acadêmico, ainda não com esse tanto esse despertar, já tinha o despertar da arte cristã, mas assim, não estava sozinha, tá, vou dizer assim, estava sozinha porque eu não tinha conhecimento desse grupo de artistas cristãos. O caminho para um artista, assim, acadêmico, é entrar em editais. Então abre-se um edital de um museu, você inscreve o seu trabalho, e o seu trabalho vai ser avaliado por uma curadoria e vai entrar ou não, tá. Nesse meio tempo, eu tive alguns trabalhos que foram até aceitos tem um trabalho em Vinhedo, uma escultura que eu chamei de Kairós, o anti-horário tá lá. Legal, foi um prêmio aquisitivo, então eu ganhei Que por bacana. ter exposto, mas assim, são coisas muito pontuais. Aí aquele artista que ele precisa vender, vai viver do seu trabalho. Não é o meu caso, eu tenho uma profissão, sou professora, eu ganho, né, o meu salário, estou tranquila com relação a isso. Mas para um artista que ele quer viver da arte, qual que é a grande sacada que agora que eu tô porque assim, Dani, existe uma romantização, tá, que é meio que subliminarmente pregada quando a gente está fazendo faculdade, ou até mesmo isso tá na cultura, de que o artista não pode ganhar dinheiro, sabe, que se ele ganhar dinheiro com o seu trabalho, ele vai meio que prostituir o seu trabalho, sabe. Então Pois é, então é um bloqueio em muitos artistas. Existe essa dificuldade com o dinheiro, né. E agora Deus estabeleceu um tempo tão precioso agora, de conhecer o Victor Hugo, que é um galerista, que ele, até tem uma mentoria, onde eu vou iniciar agora, onde ele vai ensinar sobre a parte comercial. Então é importante você ter parceiros, você ter uma galeria por trás, né, você ter sim o seu Instagram, né, o seu Instagram é uma grande vitrine, então eu aprendi isso e estou investindo nisso. É um caminho mas importante. o seu tá incrível, parabéns. Depois a gente vai Obrigada, deixar, devo vamos isso deixar todos os à links aqui. Micarelli. Quero aí também deixar aí um agradecimento à Micarelli, que é quem está fazendo a parte do meu, marketing digital, que é bem importante, então você não vai conseguir fazer tudo. Você vai ter que ter parceiros, né, nessa caminhada. Enquanto eu estive sozinha, o meu caminho foi somente esse, entrar nesses editais e ser selecionada em alguns momentos, mas não dá para viver disso, né, você vai ter que construir o seu nome, a sua trajetória, agregar valor à sua arte, não é simplesmente pintar e disponibilizar ali a imagem do que você pintou. É você, mostrar para as pessoas: "Ó, existe essa história por trás do meu trabalho, eu estou falando sobre isso". Falar sobre você, sobre o que te motivou. Isso tudo agrega valor ao seu trabalho. E valor, tanto valor subjetivo quanto valor financeiro. Então não Sim, é sobre só vender quadros, é sobre criar esse valor sobre o seu trabalho. Então procure, você que é artista, você está iniciando, primeiramente, uma dica que eu dou, que é o que eu recebi, faça um Instagram de qualidade, procura alguém para fazer isso, se possível, né, faça um conteúdo relevante, vamos propagar o reino com qualidade, né, porque a palavra diz que às vezes as trevas elas, têm mais até cuidado, ousadia do que a gente, então vamos fazer um trabalho excelente para Jesus, porque isso vai ter retorno para você, né.
quando a gente faz as coisas por amor e para que o reino seja propagado, Deus dá conta do resto. Ele sabe da sua É. necessidade. Ele sabe que você precisa comer, que você precisa vestir, que você precisa de recursos financeiros. E ele vai abrindo as portas. Daniel, eu comecei a mexer com o Instagram de verdade em novembro do ano passado, Uhum. entendeu? Então eu estou no início de um trabalho. E Deus tem escancarado, não é aberto não, ele tem escancarado as portas. Eu já estou num leilão, divulga isso que é importante. Primeiro leilão de arte cristã do Brasil, que a gente está fazendo em prol do próximo congresso Legado Cristão. Teve um congresso agora, que foi no começo do ano, lá na Barra Funda, Deus abrindo Uhum. as portas, olha que lugar bacana. Foi feito um Foi congresso no Legado. Memorial da América Latina, né? Exatamente, no Memorial da América Latina, né? O prefeito abriu as portas ali para a gente fazer aquele congresso. Naquele congresso foi pregado o quê? O que o cristianismo deixou de legado. Então, tirando um monte de sofisma, as pessoas que foram para esse congresso, elas perceberam o quê? Que o cristianismo foi responsável até para acabar com a escravidão, né? E a mídia quer pregar o quê? Que o cristianismo é opressor. Então, é totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário. Então, é isso. É ter essa. É entrar nesse caminho, sabe? Nesse caminho, porque se você ficar isolado, achando que você vai publicar os seus trabalhos e você vai viver disso e acabou, você corre o risco de vender o seu trabalho super barato, o preço que você coloca também no seu trabalho define o público que você vai trabalhar, tem tudo isso. É muito. É uma questão. A precificação em arte é Pois é, um. fala um pouquinho disso, porque assim, são valores, né, é subjetivo, como precificar a criação. É claro que você tem algumas Exatamente. coisas que A são precificação. tangíveis, né, mas Então. a criação, né, Por que um quadro vale 1 milhão, né? Tem pois quadros que é, valem milhões, né? Até tem um movimento que eu faço parte, artista vivo vale mais do que morto. Hoje a gente foi normalmente o quadro passa a valer 1 milhão depois que ele morre, né, infelizmente. o Vitor Hugo até fala, tem leiloeiro que fala assim: "Não vejo a hora desse aqui morrer, porque eu tenho tanto trabalho dele, a hora que ele morrer, ó, o trabalho dele vai lá para cima". Então, assim, a gente está até na contramão desse movimento, querendo mudar isso. O Pode artista crer. vivo, ele vale mais, porque ele está vivo, simplesmente porque ele está vivo, está aí, está produzindo, né. Então, como é que a gente vai precificar? A precificação, ela envolve várias coisas, uma delas é o seu valor, o que você agregou ao seu trabalho. Então, você saber primeiro, quem vai olhar o corpo da sua obra, vai olhar ali, qual que é o princípio por trás? Qual que é o motivo que leva esse artista a produzir? Existe uma coerência no trabalho dessa pessoa? Existe qualidade técnica? De repente, você precisa aprimorar um pouco da qualidade técnica. É importante a gente ter humildade de falar: "Não, eu preciso melhorar o meu desenho, eu preciso melhorar minha pintura, eu preciso fazer um curso, eu preciso", sabe? Eu preciso me envolver com pessoas que sabem mais do que eu. Ter humildade de criar, né, isso. E ter ajuda externa, porque é como eu falei, você sozinho você vai até um degrau, você com apoio, com parceiros, você sobe a escada inteira. É isso aí. Então a precificação, ela vai estar nesse sentido, claro, esse artista já é conhecido, ele já participou de salões, ele já participou de exposições, não adianta você querer começar já com preço lá no alto e quem é você? Nunca apareceu, né, tem que construir a sua carreira, você tem que aparecer, você tem que sair da caverna, tem que desenterrar esses talentos, né, É isso sair da aí. caverna, pôr para fora, tirar essa. Ó, tô falando com você aí que tá colocando sua lâmpada embaixo do sofá, embaixo da cama, vamos colocar essa lâmpada para brilhar. Deus É tem isso aí. colocado aí. Ô, cadê? Os artistas têm que aparecer, existe sim, tem muita gente escondida, tem muita gente com medo, tem muita gente acuada. Essa foi muito importante esse seu podcast, porque eu tenho certeza que daqui muitas pessoas vão se despertar. Muitas Amém. pessoas que estão aí com medo, que estão sozinhas, existe um grupo, gente.
Amém. Vamos, vem para cá, vem ficar com a gente, vamos se unir nesse propósito. Pri, Esse movimento vai crescer. a gente tá batendo aqui quase uma hora, nós vamos ter que fazer outros papos, mas eu queria que você contasse uma história que eu vi no seu Instagram da, da arte que você produziu na casa de uma família ali e que trouxe luz e que trouxe ali uma ressignificação do sofrimento que eles estavam passando portanto, é um fruto do seu trabalho ali, sendo a expressão, a manifestação do amor de Deus no seio de uma família. Queria que você contasse rapidamente aqui para quem está nos Tá. assistindo. Então, aquilo foi o seguinte, eu acompanhei, estava muito próximo dessa família no momento que eles estavam com a filhinha doente. A filhinha deles tinha uma doença que é incurável, e o Israel, que ele é um prestador de serviço, ele estava trabalhando na minha casa, fazendo a minha cozinha, na época, e a gente conversava todos os dias, eu estava de licença maternidade. E aí eu acompanhei e eu falei assim: "Está prestes a ou ela vai falecer ou Deus vai fazer um milagre". Então a gente começou a orar intensamente e tal. E ela veio a falecer. Quando ela faleceu, o Espírito Santo moveu meu coração. Eu estava com uma bebezinha recém-nascida, praticamente, a Maitê, ela tinha um mês. E Deus falou assim: "Precisa mudar o cenário dessa família, onde eles vivem". Porque, assim, tudo lembrava a Estherzinha. Eram fotos espalhadas na casa inteira, a casa estava de cabeça para baixo, porque eles não tinham tempo para arrumar nada. Então era totalmente uma vida dedicada a ela, porque a demanda era muito grande, era remédio o dia inteiro, era lavagem nasal, era, sabe, dava muita demanda. A Estherzinha, ela não se mexia, ela não conseguia engolir, ela comia por sonda, ela, foi realmente muito intenso. Então o Espírito Santo me moveu, falou assim: "Muda o cenário, muda o cenário, um cenário de vida, um cenário de alegria, vida e alegria, porque a prova acabou. Agora eles vão viver um novo tempo". E eu fui numa vez, falei: "Vou pintar sua casa". E ele me deu a total liberdade. E eu pintei todos os cômodos da casa, todos, todos. Só não pintei a cozinha, porque a cozinha não tinha praticamente parede livre. Então, foram os quartos, foi o banheiro, foi a sala, e Deus foi me dando ali, foi me dando, foi fluindo. Eles se envolveram, todos pintaram, a bebezinha colaborou, só dormia. Fez a parte dela. Fez a parte dela. E assim, eles mudaram a relação deles com a casa, começaram a cuidar, começaram a dar atenção, organizaram, a casa ficou organizada, a casa ficou limpa, a casa ficou bonita, ficou aconchegante. E eles falaram: "Pri, deu certo". Uau! E eu vi o processo deles de saída de uma depressão. Eu acompanhei esse processo, porque imagina perder uma filha de 6 anos. Meu Deus. Como é que você lida com isso, né? E eles souberam lidar muito bem, assim, eles foram sendo guiados pelo Espírito Santo, e aquilo eles falaram que ajudou, porque pensa, o quarto deles era cheio de ursinho de pelúcia, tinham várias prateleiras cheio de ursinho de pelúcia e fotos dela, e um banner enorme dela. Eu falei: "Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer aqui?". E Deus foi dando autoridade e vamos tirar, vamos doar esses bichinhos, vamos ressignificar. E de um quarto que tinha tudo aquilo, ficou somente árvores, árvores com vida e uma borboleta representando a transformação da Esther, que hoje está nos braços do Senhor, que está lá com Deus, Ah, que né. lindo, que Foi lindo. muito gratificante mesmo. Acho que foi, assim, a coisa mais linda que aconteceu comigo nesse processo de lá para cá, porque A eu pude arte, ver a arte sendo realmente um instrumento direto para a vida de uma família. que lindo, a arte é poderosa e com esse propósito é inestimável o que ela pode produzir na vida das pessoas. Pri, a gente vai ter que marcar outro papo, porque tem muita pauta aqui para a gente tocar ainda, mas eu quero agradecer demais a sua generosidade de estar aqui nesse tempo compartilhando o seu conhecimento, o seu testemunho. E quero te parabenizar e que esse movimento ganhe força e escala em nome de Jesus
e que alcance a sociedade. Eu quero te provocar, você que é igreja, e aqui a gente não está falando de denominação, nós estamos falando da noiva, do corpo de Cristo sobre a face da terra. Se engaje nisso. Então, divulgue esse movimento. Estarão aqui embaixo todos os links de contato com a Priscila. Eu peço que você também, Pri, a gente acabou fazendo menção e você não falou mais sobre o leilão. Vamos divulgar aqui quando ele vai acontecer, porque é super Além de ser, importante. olha, esse leilão, além de você ajudar, o próximo congresso Legado Cristão, porque a parte da venda das obras vai para esse intuito, existe ali uma oportunidade mesmo, assim, de você comprar trabalhos por um valor menor, porque todos os artistas colocaram, assim, o mínimo possível, só para poder ajudar. Então, você vai adquirir obras por um preço bem menor do que é vendido no mercado e com potencial de valorização, porque a arte tem isso, né? Hoje você compra um quadro, amanhã ele vale muito mais. Então, É. vale a pena entrar, olhar, tá aberto já, entendeu? O Qual que é Marcelo o vai. canal? Eu vou deixar para você depois. Entrando Legal. no meu Instagram, no link da bio tem, tá? No meu Eu vou Instagram, pegar, a gente vai divulgar @prilorusso. aqui. No link Perfeito. da bio tem lá, fica mais fácil até, né, para vocês E só é um clicarem leilão ali. digital, portanto. É um leilão digital. Já está Maravilha. aberta a plataforma, você pode entrar, você pode já dar o seu lance, e no dia 19 de abril, 18 e 19, vai bater o martelo, tá? Então, não dá para perder essa oportunidade mesmo, porque, assim, olha, é uma semente, além de tudo. Você está semeando no reino. Você está semeando na vida de um artista, você está semeando na vida de um congresso, e você está trazendo uma obra de arte cheia de qualidades aí para sua casa, né? Ou para quem você for presentear. E que é um potencial investimento ainda, ó. É uma forma de você investir, e uma forma Exatamente. bem interessante de investimento, viu? Num artista emergente, num artista que está ali em crescimento. Hoje você paga X, amanhã ele vale 10 vezes mais. É Pois é. muito interessante, sim, né? Vamos falar só sobre isso um dia. Priscila Lorusso Lima, obrigado, 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 obrigado. Peço que você deixe aqui a seu recado final para quem está nos assistindo. Olha, meu recado final para você é: vamos desenterrar esses talentos que Deus colocou em você. Vamos fazer a luz que está em você brilhar, brilhar de uma forma que as trevas fiquem impactadas, tá? Existe já algo muito especial dentro de você e você tem que deixar Deus trazer isso à tona. Deixa o Espírito Santo te usar, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê em breve. Beijo, Pri, obrigado, obrigado mais uma vez por ter topado participar aqui do podcast. Esse foi mais um Jesus na Cidade. Gostou? Impactou a sua vida? Então coloque em prática aquilo por qual você foi provocado e desafiado aqui. Mas, mais uma vez, eu peço que você nos ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, e aliás, não é só no canal, esse conteúdo está no Instagram, está também no Spotify, tudo com o nome Jesus na Cidade, basta buscar e você vai chegar ao conteúdo. Então, assista, ouça e também nos ajude a divulgar. Que Deus te abençoe e que eu espero que a partir desse episódio aqui, desse bate-papo, você possa ter tido aí a sua percepção sobre a arte, sobretudo sobre a arte cristã, ressignificada, transformada, que você possa não só passar a consumir essa arte que faz tão bem, mas também a propagá-la por onde o Senhor te der a oportunidade de o fazer. Que Deus te abençoe e até o próximo Jesus na Cidade.